Senhoras e senhores, vamos dar continuidade aos sais minerais, parte 4. Vamos falar agora do magnésio. O magnésio, ele participa dos processos de contração, relaxamento muscular, produção de vitamina D, produção de hormônios, manutenção da pressão arterial, gente. A família do Jair Rodrigues, um cantor que não me fale, morreu em 2017 ou 2018, não tenho certeza. O que aconteceu com ele? Olha o hábito que ele tinha. Ele tinha um hábito de ir para a sauna 9 horas da manhã, sair de lá por volta de 10 para fazer os afazeres dele. Então a rotina dele é acordar, tomar café, ir para a sauna e depois sair da sauna. A sauna na própria casa dele. Ele tinha feito um check-up uma semana antes, estava tudo em paz, tudo tranquilo. E por que ele teve parada cardíaca e morreu? Aí eu falo com vocês, senhores, que o conhecimento salva e a desinformação mata. A família jamais vai divulgar isso, mas eu tive acesso, por ser da polícia, eu consegui acesso a essas informações. Então, o que aconteceu, gente? A imprensa, isso não foi passado para a imprensa. Na noite anterior, ele fez uso de Viagra. O Viagra é um medicamento vasodilatador que ele facilita a ereção peniana. A ereção peniana ela está ligada à vasodilatação no pênis, por isso que ele fica ereto. Há uma sobrecarga de sangue para a região do pênis, o sangue fica aprisionado, há uma vasodilatação, o sangue sai dos vasos e vai para o tecido esponjoso, as válvulas fecham, o sangue fica aprisionado no pênis e aí ele fica ereto. Então, na noite anterior, ele fez uso de Viagra. Depois de fazer uso de Viagra, ele não tomou café, ele não fez o desjejum, ele não fez o que deveria ser feito, alimentar. Não podemos entrar na sauna sem alimentação. Nunca devemos entrar na sauna de estômago vazio, nem muito cheio. Tem que ter não pode comer muito, não pode comer pouco. Então ele tinha que ter pelo menos tomado o café da manhã, porque na sauna perde sais minerais com o suor. Uma das características do suor é a eliminação também de sais minerais. E aí, gente, o que aconteceu? Ele tomou Viagra, que faz vasodilatação. Vasodilatação exige uma pressão maior. Ele foi para a sauna sem alimentar, pelo menos fazer de jejum, uma fruta, um café com leite, um pão. Não pode ir para a sauna de barriga cheia e nem pode ir para a sauna de barriga vazia. Tem que ter, não pode ficar em jejum na sauna. E aí, ele perdeu muito magnésio e entrou em parada cardíaca. Então, não era para o Jair Rodrigues ter morrido, era para estar vivo até hoje. Ou então ter morrido de outra causa, que ele fez o check-up, estava muito bem. Então, gente, o magnésio ele é importantíssimo para o nosso organismo. E quais são as principais fontes de magnésio? Desculpa. Sementes, amendoim, leite, derivados de grão integrais. Aí, senhores, essa palavra aqui, ó, integrais, que eu estou passando aqui, então nós temos que dar preferência em comer farinha de trigo integral, comer pão integral. Quem tem mais disponibilidade, comer arroz integral, porque ele é rico nesses sais minerais. Olha aí os alimentos ricos em magnésio. Folhas verdes, amendoim, lentilha, pera. Então, são esses alimentos ricos em magnésio. Outro mineral muito importante, que tem função estrutural e função reguladora, é o fósforo. O fósforo é encontrado principalmente nos ossos, justamente com cálcio.
E é uma situação seguinte, gente, quando o cálcio está baixo, o fósforo fica alto. Quando o cálcio está alto, o fósforo fica baixo. Então o médico sabe regular quando um está alto e o outro está alto. O fósforo, gente, ele participa de funções como fornecer energia. Falou em energia, nós falamos nessa sigla aqui, ó, ATP, adenosina trifosfato. Eu estou falando do A para o P. Ou eu posso falar trifosfato de adenosina. Falou em energia para as células, para os organismos vivos, falou em ATP. Então, o fósforo participa da molécula que produz energia, que fornece energia para o nosso corpo. E ele está presente também no DNA. O DNA, ele tem um grupo fosfato, uma desoxirribose, que é um açúcar, e uma base nitrogenada. Então aqui, ó, essa sigla aqui vem do inglês, desoxynucleic acid. No português é ADN, ácido desoxirribonucleico. Esse ácido vem do grupo fosfato. Ácido fosfato. Depois tem um açúcar chamado desoxirribose. E você tem uma base nitrogenada. Nós vamos estudar isso mais tarde. Então, recapitulando o fósforo. O fósforo está presente nos ossos, nas moléculas de energia e no DNA. Quais são as principais fontes de fósforo, gente? As sementes de girassol, frutas secas, sardinha, carne, leite e derivados. Olha aí, ó, os principais alimentos que têm fósforo: camarão, frutos do mar, lentilha, feijão. Então, ovos também são ricos em fósforo. Inclusive, o que acontece, gente? Quando o ovo fica choco, é porque o fósforo foi usado pela bactéria e passa a produzir enxofre. Por isso que fica preto com odor fétido. Ok? O próximo sal mineral que nós vamos trabalhar, vamos falar aqui, é o potássio. O potássio, gente, desempenha papel importantíssimo por participar, juntamente com o sódio, dos impulsos nervosos. Então, ocorre o seguinte, nós vamos tratar disso quando tratarmos de potencial de membrana. Os senhores vão entender isso certinho quando falarmos de potencial de membrana, que é transporte ativo. Mas o potássio, ele só para os senhores entenderem, o potássio sai da célula, isso quando ele sai, o sódio entra para a célula, isso muda a composição polar da célula, porque o normal é a parte interna da membrana da célula ficar negativa, consequentemente a parte externa ficar positiva. Mas com essas mudanças, com a saída do potássio e a entrada do sódio, ocorre uma inversão da polaridade. Aí a célula corrige, expulsa o sódio e busca lá fora o potássio, fujão. Até brinco isso com vocês. O potássio quer fugir, mas ele tem que ficar dentro da célula. O sódio quer entrar, mas ele tem que ficar fora da célula. E aí o potássio escapa e o sódio entra. A célula se vê obrigada a corrigir essa situação, expulsa o sódio e busca lá fora o potássio. Essa entrada e saída de sódio e potássio produz uma descarga elétrica. E é essa descarga elétrica que faz com que o sistema nervoso funcione. O sistema nervoso funciona à base de estímulos elétricos. Por isso, quando uma pessoa, um dos exames que faz para ver se a pessoa está em morte cerebral, é o exame de eletroencefalograma, para ver se tem alguma atividade cerebral. E muitas vezes a atividade cerebral pode estar equivocada. Então, qual que é a função do potássio? Do potássio, ele participar dos impulsos, da formação dos impulsos nervosos, justamente com o sódio.
E aí agora, senhores, vamos mais uma rodada de palavra-chave. Natália Laís, da 1002. Natália Laís, da 1002. Repassa a informação que você recebeu para Gustavo Leonardo. Lisael Júnior, da 1001. Repassa a informação que você recebeu para o Mateus. Maria Luísa Mendes, da turma 1003. Repassa a informação que você recebeu para o Simon. Karen Sofia, da 1004. Repassa a informação que você recebeu para o Mateus. Mais uma rodada. Maria Luísa, da 1005. Repassa a Maria Luísa, da 1005. A palavra-chave é Betim. Repasse essa informação para o Vitor Pedro. Maria Rafaela Rios. Repassa a informação que você recebeu sobre a palavra-chave para a Nicole. Mariane, a tua palavra-chave é Sabará. Não necessita enviar para ninguém. Michael, repasse a informação que você recebeu para Maria Luísa. Desculpa, Michael. Michael Douglas, da 1005. Repassa a informação que você recebeu para Thalita. Thalita. A Nathalie Souza, da 1005, vai repassar a informação para Maria Luísa. Então, quem vai passar a informação para Maria Luísa é a Nathalie. Mais uma rodada de palavra-chave. Maria Clara, da 1001, vai repassar a informação que ela recebeu para o Eric. E a Nayane, da 1002, vai repassar a informação que ela recebeu para o Kelvin. Então, essa foi mais uma rodada de palavras-chave. Vamos dar sequência à nossa aula. Olha as substâncias ricas em potássio. Banana, manga. Então, essas são frutas ricas em potássio. Por isso que os atletas de alta performance comem banana durante a performance. O Guga, que é um tenista de alta performance, ele comia muita banana durante as atividades. Então, não pode deixar de comer banana. Manga é rico em potássio. A falta de potássio pode levar a câimbras ou a parada cardíaca, gente. Lembrando o seguinte, o potássio, o coração é o músculo. O coração funciona depois que eles chegam à descarga elétrica. Quem produz a descarga elétrica? O potássio junto com o sódio, que eu expliquei anteriormente. Chega a descarga elétrica no coração, ele contrai. Se tiver pouco potássio ou pouco sódio, mas geralmente é potássio, porque o sódio a gente consegue armazenar mais. Se tiver pouco potássio, a pessoa pode ter uma parada cardíaca. Ou pouco ou muito. Não pode passar de 142 dentro e não pode passar de 5 fora. Então tem que ser 5 fora e 142 dentro. Nós vamos estudar isso quando estudarmos transporte de membrana. Então, recapitulando, gente, o potássio é importantíssimo porque ele participa da produção dos impulsos nervosos. Outro mineral importante é o sódio. O sódio, além de participar dos impulsos nervosos, ele ajuda a controlar a pressão sanguínea. Por isso que uma pessoa que tem pressão alta, ela não pode exagerar no sal, porque
porque o sal é rico em sódio. E por isso, senhores, que a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tinha proibido propagandas de batatas chips, essas batatas Ruffles, porque elas estavam com uma carga de sódio muito alta. Então, essas empresas foram obrigadas a não fazer mais propagandas, principalmente envolvendo crianças. Essas empresas, tantas empresas de refrigerante, porque o refrigerante também tem sódio, elas foram obrigadas a reduzir essa taxa de sódio das batatas. Foram obrigadas a reduzir o sal dessa batata. E eu disse lá atrás para vocês que o sódio, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, é o único alimento que não precisa ser beneficiado beneficiado sim, mas ele não precisa ser transformado. É retirado o sal do mar, aí a água evapora, fica só os cristais de sal. Esse sal pode ser refinado e acrescentado de iodo, mas ele não precisa ser transformado. E é o único alimento que nós obtemos diretamente da natureza. Então vamos lá, gente. O sódio ele participa juntamente com o potássio na produção de impulsos nervosos. Sem impulsos elétricos não tem contração muscular. E eu disse a vocês, duas funções vitais não pode parar, que são os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios, que dependem de musculação. O coração é um músculo. Os movimentos respiratórios também dependem dos músculos, diafragma e intercostais. E uma outra função do sódio é regular a pressão sanguínea. Então, o que aconteceu? A Anvisa tinha proibido os restaurantes terem saleiro, aquele saleiro que você despeja, e sim disponibilizar pacotinhos de 8 gramas de sal. A gente pode comer no máximo 5 gramas de sal por dia. Só que, como a maioria dos nossos alimentos já vem um tempero, então você vai temperar a salada, você usa esse pacotinho de 8 gramas. Então eu uso meio quando eu vou almoçar fora. Eu uso meio. Em casa, eu faço um molho à parte e jogo por cima da salada. Então a gente não pode exagerar no sódio, viu, gente? Principalmente criança. Por isso que essas indústrias de alimentos processados, Ruffles, Lays, essas batatas, essas empresas foram obrigadas a reduzir o sódio, ok? Mais tarde aqui, ó, só para explicar para vocês aqui, para vocês entenderem, olha aqui, ó, esse conteúdo os senhores vão aprender mais tarde, bem detalhadamente. Mas só dando uma panorâmica. O que acontece nas células nervosas? Ó, o sódio, que é o amarelo, ele tem que ficar fora aqui, ó, da célula. Só que aqui, ó, desculpa, o sódio tem que ficar aqui é fora da célula. O que acontece? O potássio foge. O potássio foge e aí o sódio pega carona e entra. Inverte-se as polaridades, porque em condições normais, com o potássio mais concentrado dentro e o sódio mais concentrado fora, essa partezinha aqui, ó, da membrana fica negativa e essa membrana, consequentemente, vai ficar positiva. Com a fuga do sódio, a entrada do sódio e a fuga do potássio, ocorre a inversão dessas polaridades. Aí o que a célula faz? Ela vai expulsa o sódio que entrou de forma indevida e busca o potássio lá fora. Então ela recompõe a situação e nessa entrada e saída de sódio e potássio que consiste a descarga elétrica que vai fazer funcionar o sistema nervoso. Mas esses detalhes nós vamos tratar lá para frente. O que os senhores têm que entender? Que tanto o sódio como o potássio são importantíssimos para a produção de estímulos elétricos nas células nervosas.
Nós já falamos aqui dos alimentos ricos em sódio. Então, gente, cuidados com os ultraprocessados. Mortadela, salaminho, presunto. Inclusive, essas empresas também foram obrigadas a reduzir o número de sal nesses alimentos, ok? Olha aí, ó. Essa é uma célula nervosa transmitindo descarga elétrica para outros neurônios até chegar na musculatura. Então, esses pontos brilhantes são as descargas elétricas sendo enviadas pelos nervos ou axônios. Nós vamos estudar isso especificamente. Finalizando aqui, vamos fazer mais uma rodada de palavra-chave. 1003. Miguel Gonçalves da 1003 vai repassar a mensagem que ele recebeu para Tawane. A Miriam, também da 1003, vai repassar a mensagem para o Arthur. Agora, 1004. O Cauã Breno, da 1004, vai repassar a mensagem que ele recebeu para Isadora Duarte. O Cauã Vitor vai repassar a mensagem que ele recebeu para a Larissa. A Kelly vai repassar a informação que ela recebeu para o Brian. E agora aqui a 1005. 1005. A Nicole Gabriele vai repassar a informação que ela recebeu para o Felipe. E assim nós encerramos mais uma rodada de palavra-chave. Muito obrigado.